Hora do nosso quadro CBN Startups, toda terça-feira, 9h30 da manhã, aqui na Rádio CBN Amazônia, a rádio que toca notícia no Pará, que toca o ecossistema de inovação e possibilita aqui para você, ouvinte da rádio de informação, o conhecimento também sobre esse mercado, sempre muito pujante aqui na Amazônia. Nosso convidado, nosso parceiro, melhor dizendo, de toda terça-feira, Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley. Bom dia, Vitor, bem-vindo. Bom dia, Tati, obrigado. E o nosso convidado de hoje, o case, né, que a gente sempre apresenta toda terça-feira aqui com a parceria do Vitor, é o Leonardo Martires, espero não ter errado o sobrenome, que é vice-presidente da Açaí Valley e fundador da OnDrone. Tudo bem, Léo? Bom Tudo dia. bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Você não errou, não. Esse Então, mesmo. pronto, certinho, então. Como é que foi para chegar aqui? Eu falei do trânsito há pouco, foi Foi difícil, né? bem tranquilo. Foi bem tranquilo, pelo contrário. É. Mas foi bem difícil, foi bem difícil. Exatamente, não tá fácil não. Bom, vamos lá então falar desse mercado, gente. E nós comentávamos aqui antes dessa entrevista começar, nós estamos com um drone aqui no estúdio. Dá para ver, né? Para você que está acompanhando no youtube.com/CBN Amazônia, tá? Transmissão com imagens aqui em multiplataformas da Rádio que Toca Notícia. Tá vendo que a gente está com um drone aqui na nossa bancada? E eu comentava aqui com os meninos, com o Léo e com o Vitor, que eu venho de televisão, né? Então, há algum tempo, há muito tempo, para que as emissoras de TV tivessem uma imagem aérea, era necessário fazer o aluguel aí, né? Pagar caríssimo, para que uma aeronave pudesse conduzir o profissional da imagem, o repórter cinematográfico. Hoje não, né, basta subir o drone e tá tudo certo. Léo, conta um pouquinho do começo da tua história, da tua conexão com esse equipamento que transformou e vem transformando várias áreas do nosso dia a dia. Obrigado. Na realidade, foi bem inusitado. Eu falo que tenho duas histórias, né? Uma que é para a empresa mesmo e uma que é para o pessoal. Eu adquiri um drone justamente pensando nessa possibilidade de Uhum. adentrar no mercado de mídias, de fazer essas tomadas todas que era muito caro. E também com um complemento da minha renda familiar, que nesse dia eu descobri que eu estava grávido de gêmeos, né, eu falo assim: nossa Sejam esposa". Então eu bem-vindos, falei: "Meu né. Deus, eu preciso ajudar", então melhorou. E daí para frente eu fui vendo que poderia fazer muito melhor, né, então eu comecei para a área civil, engenharia civil, Legal. na época, em 2019, mais ou menos 20, que foi também no meio da pandemia, não estava tão adepto assim. E eu falei: "O que é que eu faço agora?". Aí eu comecei a fazer umas estudos um pouco mais elaborados, né, de estudos, né, de americanos, alemães, então utilizando o drone para agricultura. Então eu acabei indo para essa vertente de agricultura, que é o que eu estou agora. Muito bacana. E quanto tempo tem a tua empresa? De criado, vamos supor assim, desde o MEI, desde 2018, deve ter uns 5 anos por aí, 5, 6 anos. Muito bacana. Bom, Vitor, um mercado ele está num segmento muito pujante que é a agricultura. A gente já acompanha também as iniciativas, né? O quanto que isso otimiza o Sim. trabalho no campo, o quanto otimiza para o produtor também. A gente está falando de um setor importante da economia. Tecnologia pura, né? Com certeza. Eu lembro que quando eu estava me formando, eu fui uma dessas feiras de tecnologia daqui de Belém, e alguém me pediu assim: "Não, poxa, eu queria um sistema que irrigasse sozinho, que olhasse ali minha planta e que eu pudesse fazer uma automação". Eu não fazia ideia como eu fazia isso naquela época. Já dava para fazer, mas não era minha área era muito mais software do que hardware. E o hardware é um pouco mais difícil, né. E o bacana do Léo é que ele desenvolve os próprios drones. Então a gente já teve inclusive reuniões com gente de fora, e o pessoal se impressiona com a velocidade com que ele consegue captar as imagens, fazer as análises. Eu lembro que: essa área aqui tu consegues fazer em quanto tempo?". Aí o pessoal perguntou assim: 2 meses?". "Não, pô, faço em 2 semanas". Então assim, aqui o Léo desenvolve o próprio drone, desenvolve a própria tecnologia, e eu acho bacana esse espaço aqui justamente para poder mostrar esse tipo de coisa que a gente Claro. desenvolve localmente, que é melhor e impressiona o pessoal que está fora do país. Muito bacana. E aí, como a gente está falando de um setor da agricultura, não tem como a gente não conectar com essa questão climática, né, que a gente está enfrentando aí. E tudo aquilo que a tecnologia puder agregar nesse segmento é importante. Hoje, o monitoramento da Amazônia e do mundo inteiro é em tempo real, né? Os satélites estão aí, né, para distribuir essas informações para que elas possam ser interpretadas por todos aqueles que estudam a ciência, né, por todos aqueles que estão envolvidos. Mas como é que a gente pode usar, né, como é que hoje um exemplo
bem prático para quem está ouvindo a gente, um drone, por exemplo, nessas pesquisas, nesses trabalhos? Eu vou usar essa deixa que você me deu com relação a satélite. Por exemplo, a nossa área aqui, em alguns meses, a gente tem muita capa de nuvem, que a gente chama, né? Então é muita nuvem. Então Sim, o satélite, ele geralmente passa algumas horas por dia, algumas vezes por dia. Só sim, que se ele passar para todas as vezes e pegar a nuvem, a gente não consegue utilizar. Daí vem a vantagem do drone, que ele consegue voar abaixo das nuvens, lógico, não chovendo, mas pelo menos sim. ele consegue fazer todo esse monitoramento. Então ele é muito importante nesse momento. Quando a gente traz para a agricultura, e é o nosso carro-chefe, o açaí, né? A gente consegue fazer com que ele tenha uma melhor dimensão, reduz o custo, mas o tempo, né? Vamos falar custo de tempo, em 60%, né? De ficar contando árvores, Sim. fazendo todas as análises. E a gente consegue fazer, como o Vitor falou, agregar a hardwares, né? Então a gente também produz microestações meteorológicas que, junto com drone, satélite e uma IA, a gente traz uma produtividade assim aumentada de quase 20% aproximadamente. É uma empresa genuinamente paraense, É. né? Muito bacana a gente ouvir e apresentar para vocês, né, que acompanham a Rádio CBN e que querem conteúdos, né, importantes, que propositivos também, essas iniciativas. Então explica para a gente, tu já falastes aí, deste um gancho sobre o mapeamento da cadeia do açaí. Como é que Sim. funciona? Ah, nosso agricultor, né, no caso, nosso cliente, ele pode baixar o aplicativo. A Uhum. gente está com parceria com a AMA Açaí, que é a Associação Paraense de Açaí, né? Então, o que acontece? Ele baixa, começa a fazer todo o seu planilha, né, digamos assim, todos os seus caderninhos de campo no celular. Então, o celular, ele vai guardando isso. A vantagem é que o nosso diferencial, que ele é offline também. Então, a gente pode ir para cantos que não tem Sim. internet, faz todo o processamento, quando chega ele joga para a internet. Então, ele utilizando isso, mais os drones e mais a nossa IA, ele consegue mais ou menos prever a sua próxima safra. Ou até mesmo quanto você vai ter a produtividade. Fora isso, que a gente já está conversando com alguns bancos, imagine que você possa ter crédito rural real. Tipo, olha, minha produção vai ser essa, o que é que você tem para me dar de crédito? Então, a gente consegue realmente mostrar o quanto ele tem possibilidade de ter um crédito rural. É interessante. E o mapeamento não é só sobre quantificar a área, Exatamente. né? Quantas palmeiras tem num determinado, em tantos hectares de área, né? Irrigação, por exemplo, a gente Sim, pode ver quanto é que precisa ou não ser irrigado. Isso é muito bom na parte climática, né? A gente sim, consegue manter claro. ainda o solo, né? Ou seja, na original dele. A parte de hídrica, a gente consegue conservar também, porque não precisa ficar irrigando direto, né? Que hoje em dia, por exemplo, a gente tem meses que são de seca, né? Que é o que a gente chama da entre-safra. Então, o que acontece? Você fica irrigando mais. Mas será que realmente eu preciso passar as 8 horas de bomba ligada? Então você consegue reduzir custo de uso de água, né? E também energia. Então a gente começa a trazer aquela gestão eficiente do agro. Aliás, gente, essa entre-safra machuca todos nós, né? Porque os preços do açaí vão lá para cima. Esse final de semana mesmo fui fazer a busca no aplicativo de entregas, né? Nossa, tipo assim, eu gosto do grosso, tá, gente? O açaí papo, aquele que a gente coloca a colher assim nele, ela fica em pé, né? E aí, o litro do açaí, 60, 70 reais. Eu digo, minha nossa, onde é que a gente vai chegar? O açaí nosso de cada dia. Mas aí a gente coloca, traz aqui a tecnologia, isso é só um comentário para ilustrar a nossa conversa. A gente coloca a tecnologia num cenário que há muito, muito, muito tempo era feito de maneira artesanal, Exatamente. né? Muito interessante isso, quanto que a gente pode profissionalizar também o que já é renda para muitos produtores, melhorar esse mercado para ele mesmo, né, Vitor? Exatamente. O que é interessante é que a gente percebe que, devido a um drone e outras empresas de tecnologia, o pessoal do rural está começando a adotar mais tecnologia. Antigamente, Legal. eles tinham dificuldade de adotar. Hoje, com programas igual esse, com muita comunicação, o pessoal entende o que dá para fazer e agora eles estão começando a adotar o que melhora a produtividade. Uma das coisas que eu acho mais bacana no aplicativo da Drone, por exemplo, é que você consegue ver o antes e depois. Sabe aquela brincadeira de você arrastar Sim, uma barrinha, ver antes e depois? Então você consegue ver uma área que era degradada e daqui a pouco você consegue ver aquela área populada de novas plantas, de novas plantações, porque o agricultor ele consegue observar o antes e o depois da plantação dele com a imagem de drone que é super, super avançada. Você consegue ver os detalhes ali da terra, sabe? O Léo diz que dá para ver, sabe, as pessoas ali embaixo, dá para ver ele mesmo pilotando o legal. drone lá. Então, eu acho que essa adesão à tecnologia pelo rural faz todo sentido. Todo sentido. E é legal o ecossistema trabalhar em cima disso, né? E é muito interessante que
todas as cadeias produtivas já estão exigindo isso, né? A gente Sim. está num estado que tem uma pecuária muito forte, por exemplo, que tem o segundo maior rebanho do Brasil, né? E quando o produtor rural ele entende que ele, com a tecnologia, ele pode ter uma cadeia mais eficiente, ele pode contribuir com a preservação do meio ambiente, sem devastar, sem derrubar, otimizar aquela área que ele já trabalha, todo mundo ganha com isso. Não só ele, do ponto de vista do lucro, né, do mercado que se abre, porque agora o mercado também olha para cadeias produtivas sustentáveis, e isso é fato. E aí eu quero te perguntar o seguinte, Léo, além do açaí, tu já estás expandindo também para outras áreas? Já, graças a Deus, né, digamos assim, eu falo, a gente está nessa estrada já há um pouquinho de tempo, né, Vitor? A gente tem comentado um pouco. E recentemente a gente conseguiu fechar um protótipo, digamos assim, né? A pedido do Senar, junto com a FAEPA, Legal. a gente mudou para o cacau. Então, a gente está Bacana. começando a fazer justamente a valorização das cadeias, né? O que é que a gente tem hoje? Uma necessidade de demonstrar, principalmente, né? Vou colocar a gente como sendo um foco, a agricultura no Brasil, né? Que ela é tão dita como a que depeda muito, enfim, que ela é mais agressiva. Só que a gente consegue mostrar com a adoção da sustentabilidade, dessas tecnologias, fica mais sustentável. Então, por exemplo, a gente consegue fazer uma melhor rastreabilidade. Então, a gente também está colocando já isso, já aquele produtor ali daquela ilha que é da várzea, não sei de onde, está trazendo aqui o seu melhor cacau, o seu melhor açaí. Então, a gente consegue fazer toda essa valorização e fazer com que realmente a gente consiga mostrar que o agro tecnológico ele é muito mais sustentado do que outras cadeias produtivas. Bem bacana. Nós estamos com o CBN Startups no ar, aqui na Rádio CBN Amazônia Belém. Hoje eu estou recebendo aqui o Leonardo Martires, vice-presidente do Açaí Valley e fundador da Ondrone, o nosso parceiro de toda a semana aqui, o Vitor Alves, que é presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley. Bom, agora a gente está com uma potência, as coisas já estão acontecendo aqui no Pará, né? O case aqui é um exemplo disso. Como é que a gente faz também para agregar competitividade, tornar a empresa paraense, né, visível lá fora também, abrindo novos mercados, não só para a empresa em si, mas do ponto de vista para o Pará como exportador de tecnologia? Na realidade, a gente já fala isso, que a gente Pará não perde mais nada para Sul-Sudeste. Pelo contrário, a gente às vezes consegue até ser melhor. No seguinte ponto, a gente tem o SG na veia. Desde quando a gente começou. Eles estão começando a adotar, né, colocar isso no seu modelo de negócio. Trazendo para isso, que foi o que eu vou puxar um pouco da entrevista passada, que eu falei, fala sobre o Open AgriNet, né? Foi porque o Marcelo Sá, ele conseguiu trazer a Índia também para ficar do nosso lado. E lá, a gente, com essa conexão, já falando um pouco de, né, como se fosse chapéu de vice-presidente também, a gente conseguiu fazer com que a gente participasse de uma aliança global de agricultura, que ela é aberta, né? Então, digamos assim, então a gente consegue falar e mostrar tecnologia daqui para a Índia, qualquer outro lugar possível do mundo. Então, o Açaí Valley está tendo essa possibilidade de conexão. Então, essa é a nossa maior resposta para o que você perguntou. A gente está conseguindo exportar tecnologia e conhecimento. Muito bacana. E quantas pessoas trabalham contigo? Atualmente, a gente tem por projeto, né? Mas a gente está em torno de 5 pessoas. Legal. E querendo expandir, né? Sabe o que eu já percebi? Pode ser uma leitura até errada da minha parte, mas que as startups consolidadas, elas geram um emprego porque elas realizam muitos projetos, né? Isso é muito legal. Mas também elas não têm um grande número de pessoas, assim, trabalhando. Elas têm um grupo necessário para tocar aqueles projetos. Isso é muito legal porque mostra a otimização também, o quanto que vocês otimizam os processos também, o quanto que a tecnologia está muito forte também nesses cases, né, Léo? E nesse ponto, por exemplo, como a gente fala assim, a gente é uma linha startup, é aquela enxuta, mas pode ser justamente também por estar nesse mercado já há um tempinho, então devagarzinho, que a priori, digamos assim, o nosso maior desafio é o próprio cliente, como você falou no início. Meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu vou continuar fazendo assim. Então, a gente está transformando o meio digital agora. Mentalidades, né? Exatamente. Então, está fazendo uma transformação digital para essa cultura. Transformar mentalidades, acho que é o grande desafio para a gente ter um setor mais sustentável no estado. Vitor? Com certeza. Eu lembrei agora, o pessoal me corrige aí, bota aí no checador de fato, mas eu lembro que quando o Instagram foi vendido para o Facebook, ele tinha cerca de 30 funcionários. Então, você tem uma empresa bilionária que foi vendida para mais de $1 bilhão e tinha 30, sei lá, acho que no máximo 40 funcionários. Então, assim, as startups, elas otimizam o processo, usa muita IA, o Léo usa muita IA, ele diz que o chat GPT é o core
parceiro dele lá, que desenvolve as coisas junto com ele. E, claro, tem muito apoio da comunidade. Então, você faz as coisas sozinho, entre aspas, mas você tem a comunidade que te ajuda. Tem, no caso ali, as federações que ajudam o drone, né? Você tem clientes, tem parceiros, tem o Sebrae. Então, tem muita gente que faz parte do ecossistema e quando você precisa, essas pessoas estão lá para te ajudar. Muito legal, gente, conhecer essas histórias e principalmente poder compartilhar com todos aqueles e aquelas que escutam a rádio CBN Amazônia e nos acompanham também através do youtube.com/CBN Amazônia. Mais sucesso para ti, Leonardo Martires, vice-presidente do Açaí Valley e fundador da OnDrone. Obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Adorei conhecer o case. E Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley. Até semana que vem. Até semana que vem. Pessoal, procura o Marcelo Sá, quem quiser participar de um evento mais tarde lá no PCT Guamá. Então, as instituições estão todas convidadas. Quem quiser dar um pulinho lá, procura o Marcelo Sá, que ele tem um convite para você. Bacana demais. Muito obrigada. Esse foi o nosso CBN Startups de hoje.